Porque se o Inter for a campo pensando em administrar uma vantagem, o Inter vai estar sempre perto de se ferrar. Gurizada, vamos para as coisas mais importantes que o Baldasso disse durante o dia, os cortes do Baldasso. Antes, presta atenção aqui. Tu tá com o nome sujo, tu teve uma dívida expressiva, te atrapalhou, não conseguiu pagar e sujou teu nome. CPF negativado, CNPJ da tua empresa preso nas instituições de proteção ao crédito. E agora, o que tu faz? Ah, Baldasso, tem que pagar a minha dívida para voltar a ter crédito, para limpar meu nome. Não, tá bem, mas tu pode limpar o teu nome antes, pode limpar o teu nome agora, com a Life Assessoria. A Life Assessoria, através de uma ação rápida, segura e eficaz, vai limpar o teu nome. Então conversa agora com a Life Assessoria nesse WhatsApp que está aqui na tela, tá bom? Imagina, voltar a ter crédito para poder trabalhar até para pagar o que tu está devendo. Fala agora com eles nesse WhatsApp aqui, tá legal? Assim, eu não tinha me dado conta disso. Tu imagina a condição de pressão do Flamengo neste momento. Caiu da Libertadores da América, que era o que todo flamenguista mais queria. Tá vendo o Fluminense caminhar a passos largos para as semifinais da competição, como candidato ao título. Tá vendo o Botafogo ser campeão brasileiro. Então tu imagina a pressão desses caras. Eles não vão disputar a final da Copa do Brasil agora, é mais lá adiante. Eles vão vir com tudo amanhã, cara. Pelo amor de Deus, esse jogo é um terror, cara. Esse jogo é um terror. E o Inter com time reserva, com Depena na lateral esquerda. Terror, cara. Esse jogo nós vamos ter muita dificuldade. Se nós conseguir sair de lá com um empate, olha, Guete, todos nós tomar uma bira lá na Guete. Bom, assim, o Inter não vai entrar na zona de rebaixamento nessa rodada, mas pode se aproximar de forma significativa porque não dariam todos esses resultados paralelos. O fato é que o Inter vive sim. Eu não estou entre aqueles que estão completamente apavorados que o Inter vai cair no Brasileiro, mas eu também não estou entre aqueles que acham que dane-se o Brasileiro, a qualquer momento a gente faz uns pontinhos e escapa. Eu estou no meio termo, eu estou com medo, eu estou preocupado, tá? Porque nós, infelizmente, estamos projetando uma possibilidade forte de derrota amanhã, e depois nós pegamos o Goiás, que é um inimigo direto nessa ponta de baixo, na casa do Goiás no outro final de semana. Tem muita gente tratando daquela coisa assim, ó, mas aí classifica contra o Bolívar, Baldasso. E aí depois vai ter um tempão até as semifinais para se recuperar no Brasileiro. Só tem 3 jogos, porque vai ter parada FIFA. Entre as quartas de final e as semifinais da Libertadores só tem 3 jogos do Brasileiro. É o jogo contra o Goiás, é o jogo contra o Atlético Paranaense e é o jogo contra o São Paulo. Não tem tanto tempo assim para o Internacional focar no Brasileiro. Eu estou preocupado, gente. Eu estou preocupado. Eu não quero mais nada no Brasileiro. Eu não quero mais vaga Libertadores da América no Brasileiro. Isso não dá mais. Não dá mais. Mas o Inter pelo menos tem que escapar da zona do rebaixamento e pegar pelo menos uma garantia de Sul-Americana para o próximo ano. Claro que todos nós estamos projetando o Inter na Libertadores do próximo ano. E só existe uma possibilidade do Inter estar na Libertadores de 2024. Desculpa, mas é ganhando a Libertadores de 2023, que garante vaga para o ano seguinte. Porque senão o Inter não vai estar na Libertadores o ano que vem. Então é uma situação do Campeonato Brasileiro que não precisava ser assim, né? E outra... essa carga importante do que está acontecendo agora no Brasileiro é mais do Cudê do que do Mano Menezes. O Mano Menezes tinha 48% de aproveitamento do Brasileiro. O Cudê tem 13%. É o Cudê que tem que dar uma resposta no Brasileiro também parecida, pelo menos com a resposta fantástica que ele está dando, fazendo um grande trabalho na Libertadores da América. Sobre o que o Inter precisa fazer contra o Bolívar na terça-feira. Porque eu não quero correr o risco de que o Internacional esteja de salto alto nesse jogo. Eu sei que muitos vão dizer, Baldasso, então para de ficar falando de Fluminense, de Palmeiras na final, de Boca. Não, mas eu posso, eu sou torcedor. Eu sou torcedor, você também é, nós somos apaixonados, a paixão é cega. E nós estamos cegos imaginando o Internacional campeão da Libertadores da América. Mas nós somos nós, os torcedores. No Internacional o pensamento tem que ser diferente. Eu até acho que essa ideia de oba-oba não estará imbuída no vestiário do Internacional, né? Pelo perfil que tem esse grupo, pelo perfil que tem o nosso treinador, pelo perfil do Rocher, pelo perfil do Mercado, pelo perfil do Arangues. Esses caras são muito conscientes, muito experientes, têm um espírito castejano. Esses caras não entram de salto alto. Então eu não tenho tanto medo disso. Mas eu acho que tem que ser um jogo estratégico também. O que eu acho que o Inter tem que fazer nessa partida contra o Bolívar é o seguinte: esquecer a vantagem. Esquecer a vantagem. O Inter não tem nada a administrar no jogo da terça-feira. O Inter não tem vantagem para administrar no jogo de terça-feira. Porque se o Inter for a campo pensando em administrar uma vantagem, o Inter vai estar sempre perto de se ferrar.
Ah, mas o Inter pode estar melhor no jogo porque é melhor que o Bolívar. Velho, uma bola parada, né? Uma falha do zagueiro, uma coisa dessas que pode acontecer e acontece em quase todo jogo. Daqui a pouco o Bolívar faz um gol e vira um inferno no Beira-Rio. Vira um inferno no Beira-Rio. E não precisa disso. O Internacional precisa entrar em campo na terça-feira com 50 mil pessoas na arquibancada, com o berro do vestiário, para fazer uma coisa só: entrar para vencer. Entrar para vencer o jogo. O que o Inter precisa fazer contra o Bolívar? Precisa vencer. Ah, não, Baldasso, tá errado, precisa empatar. Esquece, precisa vencer. O Inter precisa entrar em campo para vencer o jogo e vencer logo. Porque se o Internacional começa o jogo no Beira-Rio e faz um gol numa pressão de que está entrando para vencer, mesmo tendo vantagem, o Inter faz um gol, deu, velho. Porque aí desmorona o adversário, porque aí te dá tranquilidade. O Inter tem que entrar em campo para fazer esse primeiro gol. Entrar em campo para vencer. O Inter não pode dar sopa pro azar. O Inter não tem cera para fazer nesse jogo. A cera era lá. O Inter não tem botar regulamento embaixo do braço porque tem a vantagem. Não, esqueçam tudo isso. O Inter precisa ter essa postura e essa convicção na terça-feira. Entrar em campo para vencer. Não existiu o primeiro jogo. Não existiu o primeiro jogo. É Inter e Bolívar no Beira-Rio e o Inter precisa vencer o jogo. É essa a ideia que tem que estar em campo na terça-feira. Tá curtindo? Tá achando legal os cortes aí? Tem mais coisas importantes que eu disse durante o dia. Mas antes, presta atenção aqui. Atrasou a prestação do teu carro. 1, 2, 3 prestações atrasadas. Daqui a pouco estão te ameaçando até de busca e apreensão. Hein? Imagina tu perder um bem que tu adquiriu. Não, né? Vamos renegociar isso tudo. Daqui a pouco até juros abusivos tu tá pagando e tal. Líder Assessoria. A Líder Assessoria vai negociar tudo para ti. Para tu não perder o teu bem, pô. Então agora, conversa com eles nesse WhatsApp que eles vão conduzir todo esse processo para ti chegar a valores justos, tal, renegociação. Tudo certinho, tá bom? Líder Assessoria nesse WhatsApp. Segue com os cortes aí. Foi o jogo em que se decidiu demitir Jorge Fossati. Isso é história e é importante que a gente lembre sempre da história do nosso clube. Porque tem muita gente até hoje que comete a heresia de dizer que o campeão não foi o Roth em 2010, que foi o Fossati, uma ova. O trabalho do Fossati era horroroso no Inter. A gente lembra com muita alegria e muito entusiasmo, né, daquela vitória na neblina, com o gol no final e tal. Foi uma escalação horrorosa, o time jogou muito mal. E aí, depois do Inter se classificar, tinha mais um jogo do Campeonato Brasileiro antes da parada da Copa do Mundo. E o jogo do Campeonato Brasileiro era contra o time que nós iríamos pegar nas semifinais da Libertadores depois da Copa. Era o São Paulo. O Inter pegou o São Paulo, que depois pegou nas semifinais da Libertadores. O Inter pegou o São Paulo no Beira-Rio e perdeu por 2-0. Tomou um totó do São Paulo. Ali o Fernando Carvalho disse: chega de Fossati. Porque o trabalho era ruim, escalava mal, ele botava o Kleber Chicletinho nem de alas. Eles não têm a menor característica para ser ala. Botava o Andrezinho e o D'Alessandro juntos no time, o time ficava desequilibrado. Era um horror o trabalho do Fossati. Treinava uma vez por dia só às 4 da tarde, os jogadores iam fazer noite, voltavam às 11 da manhã. Era um horror o trabalho do Fossati. Nós não seríamos campeões da Libertadores se o Fossati continuasse como técnico. Aí o Fernando Carvalho demite o Fossati e contrata o Celso Roth antes da Copa do Mundo. O Celso Roth equilibra o meio-campo, coloca os jogadores no seu lugar, põe o Andrezinho no banco, começa a privilegiar o Tyson, né? Coloca o Renan no gol, o Celso Roth arruma o time e a gente é campeão da América. Tá? Então essa é a realidade histórica. Não caiam na balela do o campeão foi o Fossati. Uma ova. O trabalho do Fossati era horroroso. Segue. O que é arredores do estádio? Arredores do estádio é o que a Conmebol define como perímetro de jogo. Perímetro de jogo é o pátio do Beira-Rio. O Internacional faz ruas de fogo na rua, na Avenida Padre Cacique, do lado do Parque Marinha do Brasil. A Conmebol não manda na rua. Quem manda nas ruas de Porto Alegre é a Prefeitura de Porto Alegre. É a EPTC e é a Brigada Militar. A Conmebol que vai apitar sobre o que fazer ou não fazer no raio que o parta. As nossas ruas de fogo não são no perímetro da Conmebol, são na rua. O Inter vai continuar fazendo ruas de fogo. Espero que ninguém se encagasse no Beira-Rio e não deixe fazer ruas de fogo nas semifinais. Agora contra o Bolívar não tem, porque o Inter vai chegar de dia. Padre Cacique, rua. Não é a Avenida Padre Cacique não é do Internacional, é na rua. A Conmebol não manda na rua. Então vai ter ruas de fogo sim. O Fluminense é melhor que o Olímpia. E nós sabíamos disso antes do jogo de ontem. O Fluminense é melhor do que o Olímpia.
O Olímpia talvez tenha nos passado uma imagem superestimada por conta dos confrontos contra o Flamengo, em que perdeu por derrota mínima no Rio de Janeiro e reverteu lá. Só que ele pegou o Flamengo, vocês ouviram o Flazoeiro agora aqui, de que parte do grupo do Flamengo não quer o Sampaoli, parte da direção não quer o Sampaoli. O Flamengo pegou o Olímpia no auge daquela bronca do soco que o Pedro levou do preparador do Sampaoli. Jogadores estavam a não jogar. O Flamengo teria passado pelo Olímpia. O Olímpia não é um mau time, mas não tem nada demais e é inferior ao bom time do Fluminense. O Fluminense vai se classificar. O Fluminense ontem, para mim, matou o confronto. Matou o confronto. Eles não vão conseguir reverter lá. É o Fluminense que nós vamos pegar nas semifinais da Libertadores. Primeiro jogo no Rio e segundo jogo no Beira-Rio. E eu gosto disso. Mesmo achando o Fluminense melhor. Eu gosto disso, eu preferia pegar o Fluminense mesmo achando o Fluminense melhor. Como assim, Baldasso? Tu tá louco? Não, não tô louco. É porque aí o segundo jogo é no Beira-Rio, se fosse contra o Olímpia, o segundo jogo seria no Paraguai. É porque o Olímpia é o queridinho da Conmebol. Metade da direção da Conmebol torce pro Olímpia, isso é um perigo quando eles estiverem chegando, se estiverem chegando, e acho que não vão estar. E porque o Fluminense, na preparação para as semifinais da Libertadores, não vai ter o seu treinador por 15 dias, que ele vai estar na seleção brasileira. Então, por isso que eu quero pegar o Fluminense, mesmo achando o Fluminense melhor. Jogou muito o Fluminense ontem, o Fluminense é um bom time, mas o Inter não é inferior ao Fluminense. E sobre o recado ali, eu também acho. Ninguém está mais focado nessa Libertadores do que o Internacional. Eu estava falando sobre isso pela manhã e eu quero repetir para vocês. É um processo muito louco o futebol. O futebol entre a vilania e o heroísmo é uma linha tênue. O Edenilson, se não estivesse impedido naquele lance contra o Corinthians, naquele campeonato brasileiro, o Edenilson hoje estaria numa galeria igual a do Paulo César Tinga para a torcida do Internacional. Mas ele estava impedido. Nós temos hoje jogadores do Internacional que estão construindo a sua história no Inter. Mas se eles não ganharem títulos, eles serão esquecidos, mesmo sendo grandes jogadores, ou lembrados vagamente, né? O Alan Patrick, se o Inter é campeão da América, com o que o Alan Patrick está jogando nessa temporada, se o Inter é campeão da América, o Alan Patrick entra na galeria do D'Alessandro, do Rubem Paz, do Príncipe Jajá e do Carpegiani. Sim, entra. Se o Internacional ganha essa Libertadores da América, o Ener Valencia entra numa galeria de ídolos para a torcida do Dadá Maravilha, do Flávio Bicudo, do Bira Burro, do Gerson, de grandes centroavantes da história do Internacional. Eu não vou citar o Fernandão, porque o Fernandão é Deus, é outra história. Né? Então esses jogadores podem entrar na história. Esses jogadores estão prestes a entrar na história do Internacional. Serão lembrados para sempre. Daqui 20 anos, vai estar o Alan Patrick numa caravana do Inter, indo num evento consular, sendo abraçado por todo mundo como o cara do título da América de 2023. Esses caras podem entrar para a história do futebol do Rio Grande do Sul. Então é uma coisa, o futebol, o que separa o futebol do fracasso para o sucesso é um impedimento do Edenilson. O Edenilson é tratado como um fracasso do Internacional por causa de 10 centímetros, senão ele seria tratado como um dos maiores jogadores de meio campo lembrados da história do Inter. É muito louco isso, cara. E eu pensei muito nisso de ontem para hoje. Do que pode significar Eu pensei no Alan Patrick, foi o cara que eu pensei, que é craque. Mas o Inter já teve outros craques com a camisa 10 que não são lembrados. Em 90, o Inter teve Marquinhos, o Inter teve grandes camisas 10 na história. Mas não vão ser lembrados. O Sandoval, lá na década de 90, são jogadores quase que esquecidos. O Alan Patrick pode ser lembrado para sempre se o Inter ganhasse a Libertadores da América, como um dos maiores camisa 10 da história do Internacional. E com absoluta justiça, porque ele está sendo um maestro nessa temporada e nessa Libertadores da América. Que assim seja. Vamos lá.